A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite na presença de Deus, buscando o incentivo, a força. Irmãos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nessa noite eu quero convidar você, meu amado e querido irmão, a estarmos juntos orando pela nossa nação. Orando para que Deus, com suas mãos poderosas, nos guarde, nos cure diante dessa pandemia que tem assolado os quatro cantos do nosso país e em boa parte do mundo. Mas nós não podemos desistir, não podemos perder o nosso compromisso maior, que é com a palavra de Deus. Eu quero mandar também um grande abraço hoje para a nossa irmã Tereza, nossa querida Terezinha, a mãe ali de Thelma e tantos outros, que congregam conosco ali na igreja, a matriarca. Que Deus a abençoe assim de uma forma tremenda, minha irmã. Mas assim, vamos estar orando, pedindo a Deus que as tuas mãos poderosas, santas e milagrosas comecem a fazer algo novo no seio do nosso país. Feche seus olhos agora e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos agora nos reunindo como tua igreja, lavada e remida no teu sangue. E intercedemos, Senhor, clamamos pela nossa nação. Deus, nossa nação tem sido assolada. Muitas vítimas, Senhor Deus, desta pandemia denominada de Covid-19. Deus, que o Teu Espírito Santo agora esteja consolando as famílias enlutadas. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha dar sabedoria aos governantes, para que possam governar com entendimento, para que eles possam, Deus, se unir em torno do bem-estar desta nação. Nós te pedimos também pelos médicos, enfermeiros, policiais militares, bombeiros, caminhoneiros e tantos outros, Senhor, profissionais que têm se dedicado, Deus, mesmo com risco de vida, a estar proporcionando, dar um conforto, dar, Senhor Deus, um alento para aqueles que estão necessitados. Deus, também nós te pedimos, Senhor, nesse dia em que choveu bastante em nossa cidade do Salvador, muitos desabrigados, muitos, Senhor Deus, passando por tantas dificuldades. Nós te pedimos que o teu consolo, te pedimos, Senhor Deus, que o teu amor, que a tua força, que a tua presença, Deus, possa fazer a diferença através de cada um de nós. Nos ensina, Deus, a ouvir a tua voz. Nos ensina, Deus, a sermos sensatos e sensíveis ao teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que esta nação, Deus, seja curada. Que esta nação, Deus, possa ser exemplo, Deus, para todos aqueles que buscam a tua face. Preserva-nos, Senhor, dos dias maus. Pai eterno, colocamos em tuas mãos cada ente querido nosso. Colocamos em tuas mãos, Senhor Deus, a vida de cada um deles. E oramos assim nesta noite de uma forma especial pela vida da nossa irmã Tereza, a matriarca da família Gomes. Deus, que ela tenha anos e anos de vida. Que o poder do teu Espírito Santo faça com que aquela mulher possa ver e dizer, como disse ali, Senhor Deus, o teu servo Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que haja, Senhor Deus, salvação no meio daquela casa. Nós profetizamos, Deus, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade sobre a nossa nação e sobre todas as vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós precisamos entender e perceber que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu quero compartilhar com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 7. Amém? Diz assim: a todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi.
Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Hoje, queridos irmãos, é o momento de nós nos unirmos como povo de Deus. Nada pode nos separar do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque essa leve e momentânea tribulação há de passar. E nós não podemos ficar com os olhos fitos no problema, mas olhar para aquele que tem a solução para todas as coisas. A Bíblia nos diz lá no profeta Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ora, nós precisamos invocar o Senhor, buscar a sua presença e não desistir. Nos compromissarmos com esta palavra, sermos homens e mulheres diferentes. Vós sois o sal do mundo. Vós sois a luz nessa terra. E juntos iremos sim fazer algo diferente. Vamos estar clamando e orando ao Senhor e não desistir, porque a palavra de Deus ela é viva em nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, meus queridos. Glória a Deus, porque a sua inefável e maravilhosa presença nos faz ser diferentes. Você é marcado pela palavra de vida. Você é marcado porque o sangue de Jesus Cristo nos faz, irmãos, ser diferentes. Somos lavados e remidos por esta palavra viva. O sangue de Jesus Cristo, ele nos faz ser diferentes. Glória a Deus por isso. Vamos ler os Salmos de número 18, que diz assim: vitória e domínio. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas espessas, nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Queridos, Deus, ele é todo poderoso. O salmista aqui, ele fala da vitória e domínio de Deus. Nada saiu do controle do nosso Senhor. Ei, acalme o seu coração. Tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele vai dar a última palavra. Tranquilize o seu coração agora. Se você está em angústia, em desespero, ei, eu quero te dizer que o Senhor é a sua rocha e fortaleza. Dai-nos tua graça, Deus, dai-nos tua paz. Penetra no cada coração que agora está, Senhor Deus, aterrorizado, que agora está, Senhor Deus, cheio de dificuldades.
Nos faz entender a tua vontade, que é boa, perfeita, Pai. Nos faz entender que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Vamos, irmãos, levantar cada vez mais, dar as nossas mãos, invocar o Senhor e bendizer o seu nome. Não te apequenes, ó Igreja de Cristo. Não te atemorizes, porque tudo isso irá passar e o nome do nosso Deus será glorificado e exaltado para todo o sempre. Porque a glória de Deus há de inundar toda a terra e nós seremos transformados por este poder. Aquietai de saber que Ele é Deus em nossas vidas. Glória a Deus, meus amados irmãos. Nesta noite iremos compartilhar a palavra que tem por título Compromissados com o Reino. Queridos, você tem se compromissado com o reino de Deus? O compromisso, ele precisa partir cada vez mais de um coração quebrantado, de um espírito contrito. Nós não podemos ficar olhando para a circunstância que está acontecendo. Precisamos ter a perspectiva de fé. A Bíblia nos diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. Então é pela fé, querido, que nós vamos cada vez mais nos debruçarmos na presença de Deus. A Bíblia nos diz, queridos irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dizer comigo? Eu amo a Deus. Eu amo a Deus e quero viver em compromisso de vida. Aleluia! A palavra compromisso, embora não se encontre na Bíblia Sagrada, quando aplicada ao que se refere ao reino de Deus, propaga fortemente o nosso relacionamento com o Deus eterno e justamente com a sua obra, com aquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Para entender a força do compromisso com Deus, é necessário refletirmos como está o nível de relacionamento com os princípios que norteiam aqueles que de maneira voluntária vão adorar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Adorar é estar na presença. Aquele que tem compromisso precisa estar adorando a Deus na sua presença, de maneira real e verdadeira, sincera, sem máscara, sem hipocrisia, mas chegando cada vez mais diante dele e dizendo: eu quero ser dia após dia um homem, uma mulher, um jovem, uma criança compromissada com o reino dos céus. Existe uma diferença entre envolvimento e comprometimento. Sem compromisso não implica a responsabilidade. A pessoa apenas se envolve e não tem nada a ver. A qualquer momento ela pode deixar de se envolver, embora isso não signifique que o envolvido não seja responsabilizado. A envoltura é superficial. Comprometimento envolve algo mais sério, além de envolvido, ainda está intrinsecamente ligado de forma mais direta. Envolvidos ou comprometidos. E aí vem aquela história do porco e a galinha. Um porco e uma galinha passeavam pela fazenda quando o fazendeiro chegou e propôs-lhes um desafio. Vocês serão responsáveis por preparar o meu pequeno almoço, diferente todos os dias da semana durante as próximas 2 semanas. No caso de falharem por falta de um menu variado num desses dias, o pequeno almoço será preparado por mim próprio, sem opção. Prepararia bacon com ovos para começar o dia. Ficaram ambos muito motivados, o porco e a galinha, a cumprir a determinada tarefa de preparar um menu diferente todos os dias da semana. Tudo correu bem nos 2 primeiros dias. O porco, sempre de maneira muito proativa, começava o dia a pensar no menu para o dia seguinte. Preparava os ingredientes, planejava as tarefas necessárias, controlava o tempo, inovava de forma que tudo aquilo tinha o objetivo de cumprir a meta e ajudar quem? A galinha, que cumpriria as tarefas que também lhe foram atribuídas. Os dias passaram, as receitas aumentavam de complexidade e o porco gastava a maior parte do dia preparando o menu do dia seguinte. Deixou de ter tempo para atribuir tarefas à galinha. A galinha passava o tempo livre para picar o chão e procurar minhoca. Isso diminuía drasticamente o tempo disponível do porco, que se via obrigado a trabalhar ainda mais para cumprir as metas estabelecidas pelo fazendeiro.
Até que um dia antes de terminar o prazo, não conseguiu preparar um pequeno almoço diferente, devido à exaustão, cansaço. O fazendeiro não, ao ver que não tinha sido cumprido o objetivo traçado, foi preparar o seu pequeno almoço, dando indicações aos seus criados. Matem o porco para fazer o beco e tragam os ovos da galinha. Você entende o que é que isso quer dizer? Está me dizendo, querido, que nesse momento o porco realmente se compromissou, porque teve que dar a própria vida. Já a galinha, não, só um relacionamento. Ela deu o ovo e ficou tranquila. E será que nesses dias nós temos sido compromissados com a obra ou não? Será que temos realmente tido compromisso com as coisas de Deus? Compromissados com a palavra. Para que eu me comprometa com a palavra, para que eu seja compromissado com a palavra, eu preciso renunciar. Foi assim com Abraão. Abraão teve que abrir mão de seus planos pessoais, deixando sua parentela e propriedades para poder servir a Deus com interesse de coração. Isso está lá em Gênesis 2, de 1 a 3. Que diz o seguinte: Abraão, disse o Senhor a ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Interessante, queridos irmãos, é entender que naquele instante Abraão precisava renunciar. Ele estava de junto da sua parentela, na sua terra natal, mas ele precisou sair dali porque Deus o chamou. Ele renuncia a tudo aquilo para ir para perto de Deus, para ir fazer o que Deus estava determinando. O resultado de sua renúncia foi ser alcançado pelas promessas de Deus e até os nossos dias ser reconhecido como o pai da fé. Não é fácil chegar a esse nível, não é fácil ser um Abraão, mas eu preciso aprender a renunciar. E o que é que eu preciso renunciar? O que é que eu tenho deixado ser mais importante do que o meu compromisso com as obras ou com as coisas de Deus? Será que eu tenho deixado as coisas de Deus de lado e somente me compromissado com aquilo que eu acho que é importante somente para mim? A renúncia é necessária, querido, para que eu e você sejamos compromissados com a palavra. É necessário nós renunciarmos. Segundo ponto, compromissados com a palavra, não pode olhar para trás. A adversidade da vida nos faz muitas vezes pensar em desistir. Mas precisamos não abrir mão de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele há de aperfeiçoá-la. Precisamos entender, queridos, que não podemos ficar olhando para trás. Porque quando eu olho para trás, eu perco o foco do que é importante lá na frente. Imagine um motorista que está dirigindo o carro e, em vez de estar olhando para a frente, só fica olhando para trás. O que vai acontecer? Ele vai bater o carro. E muitos têm perdido a direção, porque têm olhado para trás. Muitos têm perdido, querido, aquilo que eu digo, o foco da vida espiritual, porque têm olhado para trás, deixando as coisas que para trás ficam e olhando para Jesus, autor e consumador da minha e da sua fé. Servir a Deus é sempre uma renúncia diária. Quando estamos fazendo o trabalho do Pai, é necessário não olharmos no retrovisor das nossas vidas. Não podemos ficar apegados ao passado. E muitas vezes, irmãos, deixamos de ter compromisso com a obra porque um dia fomos machucados. Deixamos de ter compromisso com a obra porque um dia fulano, beltrano ou cicrano fez isso. Ei, quem morreu por você na cruz não foi João, José e Maria. Quem morreu por você na cruz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então é por Ele, irmãos, que nós precisamos não olhar para trás. Precisamos olhar e fitar os nossos olhos nele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. E nós precisamos ter essa diretiva e ficarmos olhando para trás. Sabe o que é que vai acontecer? Vamos perder tempo. E vamos acabar batendo com as circunstâncias da vida e perdendo a nossa vida espiritual. Precisamos deixar, queridos, que
Os mortos sepultem os seus mortos. Eu não posso ficar vivendo do que é passado. Eu preciso viver o aqui e agora, o presente. E o presente me diz que eu preciso olhar cada vez mais para Jesus diante dessas adversidades que tem passado, diante dessa pandemia, diante de tantas coisas ruins que o mundo tem vivido. Nós precisamos não olhar para trás, continuar fincado em Cristo Jesus. A mulher de Ló sabia que não deveria olhar para trás para poupar a própria vida. Isso lá em Gênesis 19, versículo 7. Mas mesmo assim olhou, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 19, verso 26. Rejeitar a salvação de Deus é algo sério, meus queridos. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, de 13 a 14. Então é isso que eu e você precisamos fazer. Prosseguir para o alvo. Não fazer como a mulher de Ló, olhar para trás. A mulher de Ló é o exemplo clássico de que quando fintamos o nosso olhar para o que não edifica, acabamos nos transformando em uma estátua de sal. Acabamos, queridos irmãos, perdendo a vida em Cristo. Acabamos não sendo verdadeiros adoradores. Acabamos perdendo o nosso compromisso com o Deus da palavra. E muitas vezes a gente precisa parar de olhar para as circunstâncias, do que falaram, do que disseram. Ei! Olhe para o que Deus tem falado com você, para o que o Deus lhe prometeu. As promessas de Deus são vivas e maravilhosas, e é para elas que devemos olhar. A mulher de Jó, querido, ou melhor, a mulher de Ló, ela olha para trás. Ela ficou lembrando talvez das coisas que ela deixou lá, e ela olha para trás e perde a oportunidade de sair de Sodoma e Gomorra. E eu quero lhe dizer nesta noite, querido, como compromissados com Cristo, não podemos olhar para trás. Compromissados com Cristo, não podemos, irmãos, desistir, porque o mundo jaz no maligno. E nós precisamos entender que Deus não nos chamou para retroceder, mas para prosseguir, olhando para Jesus, autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Em terceiro e último lugar, compromissados, ele tem que ir até Deus. Quando vamos até Deus, significa que queremos ser diferentes, sermos trabalhados e tratados por Ele. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos ir a João, a José, a Maria. Nós muitas vezes queremos ir a esse ou aquele outro, mas esquecemos de ir a quem tem o poder de revolucionar as nossas vidas e de solucionar as adversidades que existem no meu e no seu coração. Nós precisamos, queridos irmãos, aprender a ir até Jesus. Buscar nele a força necessária. Não há melhor coisa que irmos a Deus com o coração quebrantado e um espírito contrito. Distribua, queridos, cada vez mais amor, paz e gratidão. Faça, queridos irmãos, com que cada vez mais nós venhamos a estar debaixo das potentes mãos de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem não se sente cansado, irmão, quem não se sente sobrecarregado, fraco demais para lutar, nesses dias de pandemia, de agonia, de tantos problemas que têm se acontecido, é desemprego, é pessoas doentes, é pessoas desesperadas, é tantas coisas ruins que têm acontecido, mas ei, vá até Jesus, vá até Deus, busque nele a solução para a sua vida. A vida sim é cansativa, o pecado, o sofrimento, a dor, as desilusões, as injustiças e tudo o demais tem nos sobrecarregado, mas Jesus diz assim, querido: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ei, você tem se sentido cansado, sobrecarregado? Você tem se sentido, querido, totalmente fraco? Mas a Bíblia, ela nos diz
e ela nos dá essa diretiva, ela nos faz oportunizar de que o Senhor, Ele nos dá a força necessária. E até Deus significa, querido, dizer que eu não consigo, que eu já não tenho mais força. Significa dizer, Senhor, eu estou sucumbindo, mas quando eu vou até Jesus, eu estou indo porque eu quero ser transformado, eu quero ser restaurado, eu quero ser levantado. Ei, é tempo de buscarmos ao Senhor de tal forma, de tal força, que nada nem ninguém possa nos impedir. Preste atenção nisso. A palavra de Deus, ela nos diz cada vez mais, ela nos dá a diretiva, ela nos orienta cada instante a fazermos a sua vontade, a não desistirmos de nada, a entendermos, queridos irmãos, de que o poder dele em nossas vidas pode nos fazer ser diferentes. E esta palavra que eu quero encerrar com os amados e queridos irmãos. Porque Deus, Ele tem nos dado, queridos, um novo e vivo caminho. Eu preciso, querido, receber do Senhor um novo coração. Eu preciso, queridos irmãos, a cada instante da minha vida ser trabalhado e tratado por Deus. Capítulo 36, versículo 26 do profeta Ezequiel diz assim: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Ora, o que nós precisamos é nos compromissarmos com esta palavra. Deus quer lhe dar um novo coração. Deus quer colocar em você um espírito contrito, um homem ou uma mulher verdadeiramente fincado no Senhor. Você está cansado, está sobrecarregado. O Senhor há de lhe dar um novo coração. Compromissados com a palavra. Precisa haver renúncia. Compromissados com a palavra, precisa não olhar para trás. Compromissados com a palavra, tem que ir até Deus. Hoje é o dia de nós buscarmos ao Senhor. Vamos orar então juntos. Feche seus olhos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor Deus, porque queremos ser compromissados. Não queremos simplesmente, Senhor Deus, ter relacionamento, mas ter, Senhor Deus, um compromisso real e verdadeiro com a Tua palavra. Nos ensina, Senhor Deus, a renunciar. Nos ensina a não olhar para trás. Nos ensina a ir até o Senhor para que nós sejamos curados e sarados. Nos dai, Senhor Deus, a força necessária de prosseguirmos. Que tudo isso, Senhor Deus, passe e a Tua igreja continue de pé, louvando e agradecendo o Teu nome, porque o Senhor tem a última palavra em nossas vidas. Que Deus nos abençoe sempre. Amém e amém. Senhor, que é o poderoso Deus de nossas vidas, eu quero encerrar esse culto, querido, pedindo a Deus assim: olhe para o seu irmão na sua casa onde você está agora e levante as suas mãos e diga assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Cristo, que reina de maneira poderosa em mim, na minha e na sua vida, possa fazer toda e quaisquer diferença. Lembre-se, se comprometa cada vez mais com esta palavra, porque é com ela que nós venceremos todos os obstáculos. Deus é contigo, meu irmão. Não desista. Não desista e não desista. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as santas consolações e a comunhão do seu Espírito Santo esteja com todo o seu povo aqui em toda a vastidão da terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, compromissados sempre. Amém e amém.